Olá, vamos agora neste vídeo à segunda e última parte do primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Começamos recentemente a leitura e estudo desta obra e temos já 2 vídeos publicados. O primeiro onde nos dá a apresentação desta obra, deste livro, sintetizando um pouco todo o conteúdo dele. E também a importância de André Luiz nos livros que ele nos traz. E agora nós iniciamos no outro vídeo, no segundo, o capítulo número 1, que se denomina Convite ao Bem. Nesse primeiro vídeo nós tivemos o discurso de Metelo, um instrutor daquelas esferas da colônia de Nosso Lar, onde ele convida a diversos grupos socorristas, a estarem junto dos nossos irmãos aqui encarnados na Terra e também nas zonas do umbral, nas zonas da crosta terrestre. Ele faz o testemunho próprio de que ele, em determinada época, querendo alçar a espiritualidade maior, esqueceu-se de quem vinha da humanidade atrás de si e se dedicou egoisticamente, entre aspas, a elevar-se na espiritualidade. Quando lá em cima, quase chegando, ele notando os irmãos sofredores aqui atrás, de repente ele vê luz brilhante aqui nas trevas. Era Mestre Jesus que vinha descendo até nós para nos esclarecer, nos auxiliar, tirar-nos da ignorância espiritual. E agora, após esse discurso emocionante, depois de algum tempo, Metelo faz exibir num grande globo de uma substância leitosa, situada ali na parte central do templo, onde eles estavam reunidos, e vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada. Olha que interessante, Essa obra de 46. Pelo que eu sei, a televisão mesmo foi, aqui, principalmente aqui no Brasil, ela foi iniciada em 1950, Então, naquela época, ainda não se tinha, pelo menos a níveis mundiais, a ciência de um aparelho que poderia transmitir imagens, como diz André aqui, imagens de fotografia animada, ou seja, movimentando-se, Então, já na espiritualidade, como nós sabemos, lá está tudo mais avançado do que aqui, e aqui na Terra o que nós temos são cópias, ainda imperfeitas, de toda a tecnologia que já existe no plano espiritual. Continua André Luiz descrevendo. Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério da bondade cristã. Infelizes desencarnados e despenhadeiros de dor imploravam piedade. Na tela, monstros de variadas espécies desafiando as antigas descrições mitológicas pareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens ali mostradas, analisadas de tão perto através de avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Pela primeira vez, diz André, eu contemplava semelhante demonstração sem disfarçar as minhas emoções. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajuntamentos de alma desalentadas e semi-inconscientes? Que me era dado divisar ali ante os meus olhos tomados de assombro
atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio diante de um quadro extremamente doloroso e exclamou então em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nestes centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne. Prisioneiros ainda de torturantes recordações, no entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Embora ele tenha ali entes queridos naquelas esferas ali de sofrimento, mas entende ele hoje que o auxílio dos bons espíritos se estende a toda a humanidade. É a nossa imensa família. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo, nosso instrutor, me endereçou. Ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo as preocupações de algo saber acerca do drama particular do orientador Metelo, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Findo os trabalhos, que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva dada por Metelo, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Eu tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos de socorro. Consagravam-se alguns grupos ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas e pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Vejo que nesse pequeno relato de André Luiz, através dos diversos grupos socorristas, cada um destinando-se a um determinado tipo de auxílio, a um determinado grupo de espíritos encarnados e desencarnados, nós notamos que nenhum de nós, nas condições mais diversas que vivemos, estamos desamparados. Deus, de fato, não desampara ninguém. E nós somos amparados uns pelos outros quando ascendemos às culminâncias de uma espiritualidade de maior esclarecimento e podemos ajudar os nossos irmãos que ainda sofrem na ignorância, na falta de consciência espiritual. Para todos, o instrutor possuía uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegava a nossa vez e nosso instrutor Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui comigo 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o mentor. Que o divino mestre, que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou, partem com alguma obrigação especializada? Sim, diz Jerônimo, nós devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes os casos pessoais.
Como dissemos na primeira obra, no primeiro vídeo desta obra, né? Enquanto que no Missionário da Luz nós estudamos em boa parte a união do espírito através do perispírito na matéria, nós vamos aqui ver o processo contrário, o processo da desencarnação, do desligamento do espírito envolto pelo perispírito da matéria bruta do nosso corpo físico. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metello, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo nessa expedição um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos nós 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho que nos prodigalizará ensejo a diversas observações. Enviou-nos Metello reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor, com intimidade exclamou: que o Mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz repleto de pensamentos salutares de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. E aqui termina este primeiro capítulo, Convite ao Bem, onde nós vemos aqui André Luiz engajado num grupo socorrista, junto do instrutor Jerônimo, e mais 2 companheiros, um ex-padre e uma enfermeira, que irão na crosta, irão auxiliar ao desencarne de 5 entidades que são de nosso lar, trabalharam aqui na Terra nas lides do bem e agora, por merecimento, recebem a ajuda lá dos próprios instrutores e das próprias autoridades lá de nosso lar. O próximo episódio, que se denomina No Santuário da Bênção. Aí nós daremos prosseguimento à leitura e estudo de Obreiros da Vida Eterna. Fiquem com Deus e muito obrigado.